Olá de novo para a quarta e última atividade do segundo bimestre do nono ano. Nessa última atividade a gente falou sobre as radiações, né, sobre as ondas eletromagnéticas acima da frequência de luz visível. A gente tinha falado bastante das abaixo, né, que vinha lá das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, aí a luz visível, que é o que a gente consegue enxergar. Agora a gente vai ver acima da luz visível, né, frequência alta, são as ondas de alta frequência. Que vão ser infravermelho, raio-x e raio gama, né? Esses três tipos principais aí. O capítulo que eu mandei para vocês, de novo, né? Como o anterior, eu mandei uma parte do capítulo, né? Porque o capítulo falava outras coisas, que essa parte de radiação ionizante já é bastante pesadinha para compreender, né? Já tem bastante coisa para ler. Então, de novo, eu peguei uma parte e aí eu coloquei para vocês três exercíciozinhos que eu também copiei, também são exercícios direto copiados do livro didático, né? Mas só para não misturar com as outras questões que eram sobre o outro assunto que estava falando. Tá? Então, são três questõezinhas aqui para fechar o bimestre. A primeira questão é a seguinte: qual a diferença fundamental entre radiação ionizante e não ionizante, né? Porque até agora eu não falei essa palavra ionizante. Então, ionizante porque ela ioniza os átomos. O que é isso? Lembrando do átomo, que ele tem um núcleo lá com prótons e nêutrons e os elétrons ficam em nuvens, em volta, em camadas. As ondas de alta frequência, se elas têm alta frequência, então o comprimento de onda é pequenininho. Lembra que é inversamente proporcional? Alta frequência, comprimento pequeno. Então esse comprimento de onda dessas ondas é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho que ele consegue atingir o núcleo do átomo e desfazer esse núcleo. E aí quando desfaz esse núcleo, o que resulta não são átomos neutros, né, com a mesma quantidade de prótons e elétrons, que aí as cargas positivas e negativas se anulam e fica tudo zerado de carga elétrica. Não, né, eles saem com quantidade diferente de próton e elétron para lá, próton e elétron para cá, e aí então eu tenho íons, né? Lembrando lá do primeiro bimestre, quando eu tenho diferença de quantidade de prótons e elétrons, eu tenho aí uma carga, sobra uma carga elétrica, eu chamo esses átomos com carga elétrica, eu chamo de íons. Então, essas ondas eletromagnéticas de alta frequência, elas são tão pequenininhas que elas conseguem atingir o núcleo do átomo, desfazer e transformar em íons, né? Por isso que se fala ionizante. Então, a radiação ionizante são sempre aquelas de pequeniníssimo comprimento de onda, né? E alta frequência. Então, sempre os que estão acima da luz visível, né? Então, até a luz visível é não ionizante, porque não tem tamanho, não é pequeno o suficiente para atingir o átomo. Depois da luz visível, né? O ultravioleta, raio-x e raio gama, aí eles são pequenininhos o suficiente para atingir o átomo e fazer isso, né? Fazer a ionização. Então, quanto maior a frequência, mais energia ele tem, então maior capacidade ele tem de fazer isso, tá? Então, isso tudo para localizar vocês no espectro e saber por que elas são ionizantes, né? Então, qual a diferença entre radiação ionizante e não ionizante? A diferença é que a radiação ionizante ela é pequena o suficiente para conseguir atingir o núcleo do átomo e desfazer esse núcleo, né? Portanto, são as ondas de frequência acima da luz visível, ou seja, ultravioleta, raio-x e raio gama. É isso. Vamos para a segunda questão aqui, né? Por que radiologistas e dentistas se protegem atrás de um biombo de chumbo sempre que vão tirar radiografia de um paciente? Então, por que eles vão se esconder lá atrás daquela casinha, né? Enquanto você toma a radiação. Eles precisam se esconder lá porque quem está tomando a radiação, né, para fazer o exame, vai tomar essa radiação pouquíssimas vezes na vida, então não tem problema. Agora, para a pessoa que trabalha lá todos os dias, se ela tomar essa radiação com muita frequência, ela é uma radiação ionizante, vai prejudicar os átomos do corpo dela
e dá um risco muito aumentado dela ter câncer. Então ela se esconde atrás do biombo de chumbo, porque o chumbo é um dos únicos materiais que não permite passar esse tipo de radiação. Então é basicamente isso, tá? Respondeu isso, porque o raio-x é uma radiação ionizante que pode prejudicar os átomos do corpo desse profissional. Então, se ele tomar essa radiação todas as vezes que ele está lá trabalhando todo dia, o risco dele de ter câncer fica muito maior. Por isso ele se esconde atrás do biombo, porque o chumbo não deixa passar esse tipo de radiação, ok? Né? Só repetindo para gravar. E a última questão para a gente acabar com as atividades do bimestre é a seguinte: explique os benefícios e malefícios que os raios gama e os raios X podem causar à saúde. Então, o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim? Bom, vamos falar primeiro o bom, né? Os benefícios é que o raio X ele é usado para fazer os exames de imagens, né? Que podem ajudar no tratamento ou em perceber diversas doenças ou fraturas nos ossos, né? Então, para diagnóstico de doença, para tratamento, para encontrar alguma coisa antes que seja tarde demais, né? Então, o raio-x é importante para fazer diagnóstico de imagem, para ver se tem algum problema interno no nosso corpo. Além disso, raio-x e raio gama que são usados na radioterapia para matar a célula cancerosa. Então, eles são usados no tratamento contra o câncer. Por isso, eles são muito importantes, esse é o benefício. Além disso, os raios gama são usados nas usinas nucleares para a produção de grande quantidade de energia elétrica também, né? Agora, os malefícios, em grande quantidade, esses dois tipos de radiação podem causar muitos danos à saúde, né? Que podem ser mutações, infertilidade, se for muita quantidade até a morte, né? Pode causar má formação, se a pessoa estiver grávida, pode causar riscos de câncer, né? Então essas são as principais possíveis consequências aí da exposição aos raios X e raio gama em grande quantidade, ok? Sempre lembrando, tem benefícios e tem malefícios. A gente precisa botar na balança, ver quando que é necessário e aonde que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, gente, é isso. Novamente lembrando, né, na penúltima semana tem a avaliação, que eu peço de novo para vocês que escrevam com as suas palavras e só o que foi perguntado, para que eu saiba quais são suas dificuldades para ajudar depois, ok? É isso, gente. Espero que vocês consigam entender um pouco mais, que tenha ajudado essa correção toda aqui e que vocês estejam bem e se cuidem. Até a próxima!